Olá, tudo bom? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o BPA, o que é esse tal do livro de BPA. Bom, o vídeo anterior eu falei um pouquinho da proposta da PFzinho, o nosso vídeo tá no IGTV, tá no nosso canal do YouTube, se você não assistiu, corre lá para assistir. Hoje a gente vai falar desse tal do BPA, que tá nas nossas embalagens, o que é isso. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que é uma história muito boa, engraçada, e foi assim que eu conheci esse tal do BPA. Bom, começando do começo, a PFzinho é livre de BPA, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem consumir. Hoje eu vou mostrar e falar um pouquinho como você sabe se realmente a PFzinho é livre de BPA. E vocês conseguirem ver nas outras marcas, ou até na casa, na Tupperware de casa, se ela realmente é livre de BPA, sua Tupperware. Bom, eu vou contar essa historinha que aconteceu. A Flor devia ter uns 8 meses, eu não tinha PFzinho. E a Flor já comia, né? A gente já fazia as comidinhas dela e tal. E eu fui pra casa de uma prima. Cheguei na casa da minha prima, eu tava com a comidinha da Flor, eu levava a comidinha. E aí eu falei pra minha prima se eu podia guardar na geladeira, tava numa Tupperware e tal. Ok, deixei na geladeira. Aí na hora do almoço, eu falei, Paty, posso esquentar a comida da Flor e tal? Aí ela falou, você esquenta no micro-ondas ou você esquenta no fogão? Eu falei, tanto faz. Daí ela falou, pegou a minha Tupperware e falou assim, a sua Tupperware é livre de BPA? Fazer BPA? Ela falou, sua Tupperware é livre de BPA? Eu falei, que raios é esse BPA? Você não sabe o que é BPA? Ela falou pra mim. Nisso o marido dela já veio e falou assim, como assim? A sua Tupperware não é livre de BPA? Eu falei, gente do céu, o que eu tô dando pra minha filha? Nossa, aí eu falei, não, e assim, no final, ninguém me explicou o que era BPA, só que aí o marido dela abriu o freezer deles, eles têm um filho quase a mesma idade da Flor, que também era criança, era menorzinho, também comia papinha, e aí ele abriu o freezer com um monte de Tupperwares, assim, tipo congeladinhas, porções, né, para as papinhas dele, e falou, olha, é tudo livre de BPA. Eu olhei aquele freezer, aquelas montes de embalagem, um monte de Tupperware, a minha Tupperware, pô, a mesma, não era a mesma, assim, não era a mesma cor e tal, mas eu falei, como eu vou saber se essa embalagem é livre de BPA, se essa Tupperware é livre de BPA? Bom, o BPA é uma química que fica no plástico e essa química, quando ela é aquecida ou quando ela é congelada, ela solta essa química. Então as embalagens elas não podem, ou a Tupperware que você vai colocar, esquentar a sua comida, seu almoço, não importa se é para criança, para quem for, você vai esquentar, se ela não for livre de BPA, ela vai soltar essa química na sua comida. Então é esse o problema. Então as embalagens e as Tupperwares elas têm que ser livres disso, para quando você esquentar, entrar numa temperatura, ela não soltar. Fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, quantas vezes esquentei a comida da Flor e eu não sabia disso e tal, mas enfim, fui embora de lá sem saber ainda como descobrir se minhas embalagens, se as minhas Tupperwares eram livres de BPA. Isso foi um final de semana, na segunda-feira eu fui nas lojas Mel, que tinha uma loja Mel lá da casa onde eu morava, e falei, gente, entrei na loja, falei, vou comprar todas as embalagens livres de BPA, vou me desfazer das minhas Tupperwares, né? Cheguei lá, aquela parede de Tupperware, falei, meu Deus, como que eu vou saber se isso é livre de BPA ou não? Só que lá tinha uma parte que era para bebê. E nessa parte que era para bebê era rosinha clarinho e azul clarinho. E tava gigante, livre de BPA. Falei, pronto, mandei descer aquela prateleira de Tupperware. Cheguei em casa, que a moça que trabalhava em casa, falei, tudo que você vier esquentar da Flor, você vai esquentar nessa Tupperware. Naquela, no caso, não é? E ali foi assim, minha vida, e aquela nóia ali com a embalagem e tal, com a minha Tupperware. Até que passaram um ano e tal, tive a brilhante ideia de abrir uma empresa de alimentação infantil. E quando eu cheguei na parte de embalagens, eu falei, bom, uma coisa eu sei, tem que ser livre de BPA. E ali eu comecei a estudar esse BPA, comecei a entender esse BPA. Bom, descobri sobre essa química e fui atrás de uma empresa que não tivesse, que fosse livre de BPA e que não tivesse essa substância na embalagem. Achei um fornecedor e que estava lá, livre de BPA, não sei o quê.
Achei legal as embalagens e tal. Eu falei pra ele, como que você me garante que é? Porque não tinha nada, né? Ele tava ali, tava na embalagem dele, mas depois, se eu soltasse, como que eu ia falar pra você, né, cliente? Como que você ia ter essa certificação realmente, que a embalagem é livre de BPA? E aí ele falou pra mim, eu falei, como você me garante que essa embalagem é livre de BPA? Daí ele falou assim, ué, toda embalagem tem um código. E nesse código é um triângulo que fica embaixo. Essas embalagens, tapué, plástico, tudo tem isso. É um triângulo. E dentro desse triângulo tem um número. E aí esse número te fala que substância tem dentro desse plástico. Quando ele me falou isso, eu estava na minha casa. Eu fui direto para o armário de tapuér da minha casa e todas as tapuéres eram 5. Assim, acho que se foram 2 que não tinham números, porque no geral era tudo 5, que é a embalagem que é bacana. O que aconteceu? Ali eu comecei a reparar que tudo é livre de BPA. Quer dizer, não tudo, estou dizendo tudo plástico. Os copinhos de café, que é um grande problema, eles não são livres de BPA. E a gente, quer dizer, não a gente porque eu não consumo café, mas quem consome chá, cafezinho, naquele copinho, isso é um problema, porque esse copinho entra a substância, o café sempre está muito quente e o copinho não é livre de BPA. O que é muito comum de você ver é o número 1, número 7 e o número 5. Aí, assim, tem aquela que não pode, o número 1 nem o número 7, no micro-ondas. Aí, sabe que quando você vai no mercado e tem um bolo, tem aqueles bolos, e aí é um plástico mais sensível em volta e uma base embaixo, né? Então, no geral, o que a gente usa mesmo é tudo livre de BPA. Então, assim, a PFzinho é livre de BPA, provavelmente, se você consome de outra marca, provavelmente ela é livre de BPA. Eu coloco nas embalagens, eu falo que a gente é livre de BPA para ficar claro, para as mães ficarem tranquilas, mas assim, repassam isso, que assim, quase tudo nessa vida é livre de BPA. Vai agora na sua casa, olha as suas tapuéres e vê lá os números. Quer dizer, o número, né? É um triângulo, tem uma bolinha, um triângulo, e dentro desse triângulo provavelmente tem o número 5, que é o número que é legal, é o número que não tem substância, tem outra substância, porque a gente está lidando com plástico, mas não é essa substância que é tão ruim quando aquece, né? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco do ultracongelador e vai falar como manter um alimento saudável, seguro. Como que funciona até para você fazer na sua casa, né? Às vezes a gente tem a mania de fazer uma comida e deixar no fogão de casa. Por que isso não pode ser feito? Por que não é legal? O que acontece? Qual temperatura segura? E como você, mesmo que você venha fazer as papinhas na sua casa, como deixar a sua papinha mais segura? Como fazer o resfriamento? Porque na PFzinho a gente faz a comida, ela tá numa temperatura muito alta, né? Ela sai do fogão, a gente coloca automaticamente no ultracongelador. A gente não congela, a gente resfria, ela tem que tomar aquele choque térmico. Como fazer isso em casa sem ter um ultracongelador em casa, né? É possível. Então, se você gostou, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha esse vídeo, indica a gente. E se você não conhece o nosso site é www.pfzinho.com. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e acompanhe nós na próxima semana, tá bom? Tchau, e se alguma dúvida vocês podem escrever pra gente, se quiser que eu faça algum vídeo específico para vocês, para esclarecer alguma coisa, me manda no nosso e-mail, manda no WhatsApp, manda no nosso site, tá bom? Até a próxima!